Olá, meu nome é Pedro Augusto Figueiredo, eu sou repórter do Estadão e hoje nós vamos entrevistar o cientista político e professor Fernando Schiller. Tudo bem, Schiller? Tudo bem, Pedro. Prazer estar aqui contigo aqui no Estadão. Igualmente. Schiller, o STF começou o julgamento de Jair Bolsonaro. É a primeira vez que um ex-presidente é julgado na história do país por uma tentativa de golpe. O que isso nos diz sobre a democracia brasileira? Olha, bom, primeiro é um tema muito complexo, né? Eu gosto desse aspecto, digamos assim, da política como um complexo multifacetado, né? Você tem nessa questão, primeiro, de fato, nós passamos por um momento de instabilidade, de tensão na nossa democracia. Efetivamente, no final de 2022, houve movimentações na direção de uma virada de mesa, né? Isso é inegável. O próprio advogado do ex-presidente Bolsonaro reconhece isso, né? E os fatos são conhecidos, quer dizer, muita gente, não só as pessoas que acampavam na frente dos quartéis pedindo generais, uma virada de mesa, enfim, isso veio muito da tradição autoritária brasileira. Você tem essa ideia de que, de algum jeito, de alguma maneira, um general vai resolver o problema, né? Nós vamos ter um atalho autoritário para corrigir a democracia. Um pouco isso vem do fundo da tradição brasileira. Então, houve, dentro do próprio Palácio, conversas nesse sentido, né? Aquela conversa do então presidente com comandantes militares, a consulta, a ideia do estado de defesa, a ideia de uma GLO, enfim. Agora, tem algumas questões a partir daí, ou seja, deste fato, este é um fato, né? E este fato só, acho que vai ser objeto de muita análise durante muito tempo, de muita tese, de muito livro, quer dizer, como é que nós chegamos nesse ponto? Óbvio que teve problemas nas eleições, óbvio que é um processo de muita flexibilização de normas do Estado de Direito, teve muita censura no país, e teve esse lado, né? Teve um lado de tentativa, ou especulação, ou cogitação de virada de mesa. Mas dito isso, quer dizer, você tem também problemas no processo, né? Por exemplo, aquelas pessoas, especialmente o ex-presidente, não têm foro, por exemplo, por prerrogativa de função. Isso parece um detalhe. No Brasil, a gente talvez tenha uma tradição de não nos preocuparmos devidamente ou darmos a devida atenção às formalidades republicanas. O ponto é que as formalidades republicanas, elas são essenciais numa democracia liberal constitucional, né? Então, na minha impressão, quer dizer, aí que eu me lembro até da avaliação feita por Marco Aurélio Mello, ex-ministro Supremo, outros ministros, o próprio ministro Fux, ou seja, primeiro, deveria ter sido respeitada a instância devida, né? Me parece básico isso, não é? Bom, amplo contraditório, enfim, e aí o problema do enquadramento, né? Por exemplo, você tem uma discussão jurídica que eu acho que é o cerne da discussão do julgamento do Bolsonaro, que houve articulações, cogitações, conversas, consultas, inegável. Que isto configure crime no sentido da tipificação no Código Penal, né, da Lei de Defesa da Democracia, que foi aprovada em 2021, em substituição à Lei de Segurança Nacional, o artigo 359, né, L e M, você tem dois artigos, dois incisos ali, que falam em violência e grave ameaça contra as instituições, né? Então o presidente faz uma consulta aos comandantes militares, a Procuradora-Geral da República interpreta, no fundo, a consulta já como curso do golpe, né? O curso da virada de mesa. Há outros juristas que encaram isso como atos preparatórios, atos preliminares, né? Não teria sido dado a ordem, teria havido um recuo. Então, acho que esta complexidade, isso não está em questão objetiva no julgamento, porque acho que a decisão está tomada ali, não é? Quer dizer, a primeira turma acho que tem uma posição fixada, seja por maioria ou unanimidade, não é? Mas será objeto de muita reflexão no direito, na historiografia, enfim, na ciência política brasileira por muito tempo. O senhor citou problemas na condução desse processo pelo STF, e esses problemas também foram apontados pelos advogados nas sustentações orais e, de forma geral, por aliados do ex-presidente. Como pano de fundo também, eles apontam que o STF, o judiciário, de uma forma geral, no Brasil, nos últimos anos, em especial em relação ao Bolsonaro, estaria invadiu a competência de outros poderes, aí uma coisa mais institucional. O senhor concorda com essa avaliação? Como é que o senhor vê a atuação do STF nos últimos anos de um modo mais amplo, não só restrito a esse caso?
É evidente que a Constituição brasileira, e eu diria a vida brasileira, acabou conferindo ao Supremo Tribunal Federal um enorme protagonismo na política brasileira. Não sei se dá para a gente chegar ao ponto de chamar de uma juristocracia, mas certamente não é uma ditadura do judiciário, porque aí é um pouco de exagero, um pouco de espantalho nesse processo, mas que obviamente virou o centro, talvez uma espécie de poder moderador da República, ou alguma versão nessa direção. Então você tem, por exemplo, uma interpretação muito larga, muito ampla e flexível do marco temporal das terras indígenas. Então, uma discussão que, em tese, deveria caber ao Congresso Nacional, uma definição que foi tomada na Constituinte, vai para o Supremo. Então, todas as reformas foram judicializadas. Nós temos um processo das ações originárias do Supremo muito amplo no Brasil. Partidos políticos, organizações sindicais, OAB. Então, isso é muito amplo, muito diferente, um ponto muito fora da curva em democracias. Não é? Isso torna, digamos assim, uma indução à judicialização de qualquer questão. Como diz o próprio presidente, o ministro Barroso, do Supremo, tudo é judicializado, tudo termina no Supremo. Não é? Então, vamos lá, autonomia do Banco Central, terminou no Supremo, reforma da Previdência, terminou no Supremo, terceirizações, enfim, todas as grandes reformas brasileiras, a própria lei das estatais, foi primeiro alterada pelo ministro Lewandowski, uma decisão monocrática, depois de um ano foi reformada pelo Pleno. Então, quer dizer, de fato, a Suprema Corte brasileira virou o poder moderador da República. Isso é inegável. E aí você tem decisões, na minha visão, claramente caberiam ao Congresso e que estão na órbita do Supremo. Vamos lá, lei antidrogas. Tem uma lei antidrogas em vigor no país. O Supremo vai e faz uma nova legislação, uma nova interpretação. Existe uma fronteira um pouco tênue entre o que é uma nova interpretação, o que é uma modulação e aquilo que é uma nova regulação. Né? Uma nova diretriz. Uma nova diretriz, né? Mas entra uma nova legislação. Então, nós estamos nessa fronteira há muito tempo no Brasil. Então, você tem, por exemplo, para mim o caso mais explícito foi recentemente a regulação das redes sociais. Ali, de fato, o Supremo mudou o conteúdo da regulação das big techs, das redes sociais no Brasil, a partir do que foi aprovado pelo Congresso em 2014, que é o marco regulatório, o marco civil da internet. Então mudou a forma, reinventou a regulação de redes sociais no Brasil. Na minha interpretação, isso caberia claramente ao Congresso Nacional. Inclusive é interessante, você tem ali dentro do Supremo um certo pluralismo, uma diversidade de visões. Só que aquela diversidade de visões não representa o país. Quem representa a diversidade de visões do país é o Congresso Nacional, que deveria ponderar. Então, há discussões sobre o conceito de liberdade, a extensão da liberdade individual, o tipo de controle, o tipo de papel que se quer do Estado, questões normativas da democracia que tipicamente cabem a um Congresso. Por quê? Porque expressa a diversidade de visões da sociedade. Né? Então, óbvio que nós temos hoje esse tema. Né? Um dia, em algum momento, acho que talvez nós vamos, de fato, realizar o que vários ministros, digamos, verbalizam e também não fazem, né? Que é a autocontenção do Supremo Tribunal Federal. A anistia aí seja ao ex-presidente Jair Bolsonaro, os demais réus e aos condenados pelo 8 de janeiro, o senhor considera que também seria um tema exclusivo, digamos assim, do Congresso? Porque fatalmente, aprovando-se a anistia no Congresso, já está dado que vai ser judicializada pelo Supremo. E há, inclusive, notícias recentes de que, dos dois lados, tanto, por exemplo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, conversando com ministros do STF sobre qual seria um texto aceitável, e aí também a gente tem o governador Tarcísio de Freitas sondando o clima na corte. Então, me parece que também, nesse caso da anistia, apesar de exigir a aprovação pelo Congresso, fatalmente vai terminar no STF. Como é que o senhor vê? O STF poderia derrubar uma anistia? Bom, o STF derrubou, inclusive, um decreto legislativo sobre o IOF. Né? O STF recentemente mudou a idade de aposentadoria de policiais federais mulheres, né, para 52 anos. Então, óbvio que isso vai terminar judicializado. O processo da anistia necessariamente é longo. Imagina, tem que ser pautado na Câmara, votado na Câmara, pautado no Senado, votado no Senado, vai ser vetado, obviamente, precisa derrubar o veto do Congresso, se for o caso. E aí, obviamente, imediatamente será judicializado. O governo, os partidos associados ao governo vão entrar uma ação no Supremo, né, e isso vai ser judicializado.
Então, assim, não acho que isso se resolve esse ano, é muito difícil, a não ser que se busque este caminho, que hoje é conduzido de alguma maneira pelo presidente do Senado, né, o senador Alcolumbre, de um acordo, digamos assim, que evite o veto, que evite a judicialização, portanto seja aceitável para o Executivo, para o Supremo e para a maioria do Congresso, que obviamente hoje nós estamos longe desse consenso, né? Porque a base de apoio do ex-presidente Bolsonaro ele não quer uma... O Eduardo Bolsonaro, senador, aliás, o senador Flávio Bolsonaro, chamou de meia-bomba, né? Usou essa expressão, mas isso é anistia meia-bomba. E a grande questão, evidentemente, é o tratamento que a anistia vai dar ao ex-presidente Bolsonaro, se ele entra ou não entra, né? Se ele pode, portanto, recuperar eventualmente a elegibilidade lá adiante, se pode ser revisto o resultado previsível do julgamento. Então, essa é a questão. Quer dizer, a ideia... Agora, uma observação aqui sobre o processo da anistia, né? Essa discussão ela só faz sentido político, jurídico, porque há erros no processo. Né? E o Brasil, às vezes, é um país meio avestruz. A gente faz de conta que não tem erros, que não tem problema. Né? É evidente que isso é controverso, a democracia é assim, o Brasil está polarizado, tem uma parte da sociedade que acha que não tem problema nenhum, que os inquéritos estão ok. A gente tem inquéritos desde 2019, que começaram, aliás, para censurar uma revista há mais de 6 anos. Faz quase 3 anos que a gente teve a eleição, a gente continua com inquéritos, onde basicamente pode entrar qualquer coisa para proteger a democracia, eles flexibilizam garantias individuais, aquelas pessoas do 8 de janeiro que obviamente cometeram um erro, que cometeram crimes, seja o vandalismo, seja a arruaça que fizeram, enfim, mas as tipificações, primeiro, são altamente questionáveis. Você tem uma senhora, uma jovem mãe lá, que é a Débora, que perdeu uma mané e está condenada a 15, 16 anos, tem um problema, hein? Obviamente tem um problema, ou para muita gente tem um problema, ninguém é dono da razão nesse tema. Agora, se você tem problema, as pessoas não têm instância, não tem fórum para o prerrogativo de função, porque o brasileiro que pegou a bola do Neymar tem foro para o prerrogativo de função. Nós tivemos recentemente as denúncias da chamada vaza-toga. Muita gente também não quis prestar atenção naquilo, mas é muito grave. Né? Aquelas pessoas foram julgadas, digamos assim, uma espécie de sistema fast track, né? Analisando redes sociais, então, com base nos apoios, com base nas preferências políticas, com base em postagens em TikTok, Facebook, com uma justiça informal feita a partir do próprio TSE. Enfim, é um processo todo muito questionável, feito a partir dos inquéritos, sem respeito à instância devida, sem respeito ao juiz natural, que é um princípio essencial, uma justiça imparcial. Né? Tudo isso cria um caldo, digamos assim, jurídico, político, para uma discussão como a da anistia. Né? Na minha visão, para ser bem direto, o Brasil precisa reencontrar um caminho institucional de retomada do Estado de Direito. O Estado de Direito é a nossa proteção. Mas, como diz o ex-ministro Aires Brito, pessoa que eu tenho grande admiração, o ex-ministro Marco Aurélio, diz, olha, a Constituição tem as respostas. Né? Se a gente se afasta um pouco desses princípios básicos do Estado de Direito, juiz natural, devido processo, amplo contraditório, instância devida, a gente vai ter problema. Né? Agora, a impressão que eu tenho, pelo andar da carruagem, é que o que é viável politicamente, não estou entrando no mérito, né, é este projeto, digamos assim, negociado de anistia. Né? Porque a insistência numa anistia ampla, geral, etc., que vá confrontar o Supremo Tribunal Federal, a mim parece o caminho de um impasse. De novo, não estou entrando no mérito, me parece o caminho do impasse. E daí a força desta negociação, hoje conduzida a partir do Senado. O curioso é que os defensores dessa anistia ampla, geral e restrita, vamos chamar assim, tratam ela como um remédio político para pacificar o país, mas, pelo que eu estou entendendo da visão do senhor, o senhor acha que não é esse o caminho, que esse impasse vai gerar mais crise. Bom, vamos lá, né? De novo, eu estou cuidando aqui para não entrar no mérito, que a análise política a gente tem que ver todos os ângulos, né? E ser um pouco pragmático nessa análise. Né? Eu estou dizendo, evidente que do ponto de vista da oposição, do ponto de vista do PL, né? Dos partidários do ex-presidente Bolsonaro, a melhor solução é uma anistia ampla, geral e restrita, que inclusive inclua o ex-presidente. Né? Mas, obviamente, isso é a visão de uma parte do sistema político, uma parte da sociedade. Né? Existem responsabilidades que uma boa parte da sociedade brasileira, né, considera que sejam relevantes,
no final de 2022. Existe um princípio básico numa democracia. Você pode questionar o processo eleitoral. Na minha visão, é um grande equívoco a ideia de que não se pode fazer críticas à urna eletrônica, que você não pode fazer crítica ao sistema de justiça, que você não pode criticar decisões de um tribunal. A democracia ela precisa abrir espaço para isso, senão não é uma democracia. Agora, você perdeu, você tem que reconhecer. Você perdeu as eleições, você faz a crítica no Congresso, faz a crítica na instância devida. Você não pode, na porta dos quartéis, pedir uma virada de mesa. Não é? Você tem que fazer a transição, você tem que passar a faixa, você tem que reconhecer o resultado. São rituais da democracia. Então, óbvio que existem, no mínimo, responsabilidades políticas nesse processo. Não é? Então, obviamente que o tema da anistia ampla, ela é muito palatável por um setor da política brasileira, mas eventualmente não tem o condão de pacificar o país. Dito isto, né, esta negociação, né, uma anistia que de fato corrija excessos que foram cometidos nas tipificações, nas dosimetria, nas punições, etc., pode ser um caminho, eu estou dizendo pragmaticamente. Né? Alguns vão gostar, outros não, mas pode ser um caminho pragmático, né, sem entrar no mérito. Mudando um pouco de assunto, Fernando, eu queria falar sobre o governo Lula, que desde do tarifaço em julho teve uma melhora na aprovação de acordo com as pesquisas. A minha dúvida gostaria de saber a opinião do senhor. Essa melhora é momentânea, é uma reação ao tarifaço e daqui a alguns meses isso vai se diluir? Ou é algo que pode apontar uma tendência mais duradoura que influa lá na frente, nas eleições, na campanha, no resultado eleitoral? Eu acho que o Brasil vem fazendo uma opção pelo curto prazo. Né? O governo vem fazendo uma opção pelo curto prazo. Isso é dito pelo próprio governo, a ministra Simone Tebet, acho que coisa de 3 ou 4 meses atrás, disse, olha, vamos ter que fazer um ajuste. Quem sabe depois das eleições, em novembro do ano que vem. Né? Então, quer dizer, o arcabouço fiscal, recentemente houve um estudo da Instituição Fiscal Independente mostrando a insustentabilidade do arcabouço fiscal. Né? Porque você tem um crescimento muito forte, né? Um crescimento orgânico da despesa primária, da despesa chamada obrigatória, especialmente Previdência, BPC, enfim, funcionalismo público. O governo considerou um aumento bastante substancial para o funcionalismo público. Né? E, de outro lado, você tem um limitador, e você tem a vinculação de saúde e educação, 15%, 18% à receita, e não na regra do teto, o limitador do teto, e você tem um limitador de 2,5% na regra do teto, a despesa, o crescimento da despesa, isso é real. Isso significa que você vai, digamos, comprimindo a despesa discricionária. Isso leva a uma insustentabilidade da regra fiscal. E o governo vem acumulando um parafiscal. Né, então nós tiramos os precatórios, né, a própria PEC emergencial, as transferências sociais, o próprio Bolsa Família, isso foi acumulando. Eu, na época que isso foi feito, lá em 2000, isso foi na transição, ainda em 2022, a regra, né, a PEC emergencial, eu dizia, olha, é um cheque sem fundo, não tem sustentabilidade fiscal para isso, nós estamos autorizando despesas sem a contrapartida fiscal, real. Né? Então vamos lá. Então você tem, mais recentemente, as enchentes do Rio Grande do Sul, foi para fora da regra, nós tivemos incêndios, as queimadas, nós agora tivemos a compensação aí das fraudes do INSS e agora as tarifas. Então nós nos especializamos em extrateto, em parafiscal. Né? Isso é um problema. Só os precatórios, imagina a bomba fiscal que tem para o próximo governo que assumir e resolver em 2027, seja ele qual for. Então, assim, agora, os dados de curto prazo da economia não são tão longe de serem catastróficos. Nós temos uma inflação razoavelmente sob controle, né, fora um pouco da meta, mas basicamente sob controle. Nós temos um desemprego baixo, né, crescimento medíocre, mas medíocre no padrão brasileiro, né, não está muito fora da curva do padrão brasileiro. E é isso, quer dizer, então, muita economia informal, uma transferência de renda muito robusta. Você tem hoje um problema de mão de obra. Por que você tem muita economia informal? Porque você tem uma transferência de renda robusta para o padrão brasileiro, e eu não sou contra a transferência de renda, mas é um fato. Ela é robusta para o padrão brasileiro, uma média de 300, 660 reais, Bolsa Família, cresceu muito, expandiu muito a base,
o próprio BPC também, e a partir dali você tem uma indução ao trabalho informal. Muita gente não quer abrir mão da transferência de renda, com razão, né? Aposta no mercado informal, né? Recusa aí a ser um desincentivo à formalização do trabalho, né? O que é perfeitamente compreensível do ponto de vista da economia das pessoas, da vida das pessoas, né? Mas é um problema para o país precisa resolver isso. O Brasil precisa, digamos, de encontrar um caminho de não se tornar uma imensa nação com cidadãos, né, dependentes do Estado, né? Isto é um desafio civilizatório do Brasil, né? A ideia de que nós vamos gradativamente aumentando carga tributária, ou mantendo uma carga tributária alta, né, não fazendo reformas no sentido de melhorar a produtividade, né, e ampliando a dependência, os programas de gratuidades e transferência de renda, dependência dos cidadãos diretamente em relação ao Estado, na minha concepção, é uma espécie de, eu tenho chamado de Leviatã assistencialista. É uma visão inviável do futuro do país, né? Agora, digamos, isso não fica claro no debate eleitoral, né? O debate eleitoral é um debate que tende a um curto prazo, quer dizer, uma análise de dados, etc. Então, acho que o governo recuperou. Acho que o governo recuperou por N razões. Acho que melhorou pela questão econômica, em primeiro lugar, inflação de alimentos. Você teve um declive aí, você teve uma estabilização. Então, as pessoas sentem no supermercado, né, sentem quando fazem compras, né, assim. E aí você teve, primeiro, aí alguns fatos, né? Você teve julgamento do Bolsonaro, certo isolamento, você teve as tarifas. No Canadá, na Austrália, em grandes democracias, quando houve esta ameaça externa, essas imposições externas, obviamente, né, os setores que se contrapõem a isso, eles ganham politicamente, né? Então isso aconteceu. Se isso vai ser ou não sustentável, a impressão que se tem é o seguinte: quando as tarifas surtirem efeito, os efeitos econômicos não são bons para o governo. O governo se antecipou, fez essas compensações, muitos estados também estão fazendo. Aí é uma questão, elas vão dar conta, né, do custo que essas empresas terão, e etc., né? Então eu diria, há uma certa incógnita. Mas os dados de pesquisa hoje não autorizam se dizer que o governo vive uma situação politicamente confortável, né? E essa análise, na minha visão, também será fundamental para uma adesão do Tarcísio de Freitas. Assumir ou não, porque ele tem um custo de oportunidade alto em sair do governo de São Paulo dia 2 de abril, né? Então eu diria assim, a gente vive um certo momento de indefinição. O governo estancou a sangria, recuperou na margem um pouco de aprovação, índices de pesquisa, varia de pesquisa para pesquisa. Hoje nós estamos numa espécie de grande empate técnico, né? Se você fizer uma média de pesquisas aí no país, então a polarização brasileira continua de vento em popa. Fernando, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer conversar com o senhor. Obrigado, um abraço. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.